Hoje a gente vai conversar sobre uma das histórias mais antigas e, olha, mais impressionantes da humanidade, que vem lá do livro de Gênesis. É uma história sobre ambição, sobre orgulho e, o que é mais incrível, sobre como nasceram as diferentes línguas que a gente fala pelo mundo. Pensa só por um instante. Um mundo inteiro onde todo mundo se entende perfeitamente. Sem barreira de idioma, sem precisar de tradutor, sem mal-entendido. Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas, segundo essa história, por um tempo, a realidade foi exatamente essa. Bom, para a gente entender tudo, precisamos voltar lá para a época logo depois do grande dilúvio, no tempo de Noé. A humanidade estava recomeçando e tinha uma coisa que unia todo mundo, uma única língua, com as mesmas palavras para tudo. Isso queria dizer que a cooperação era total. Qualquer ideia, qualquer plano, tudo era comunicado na hora, sem se perder nada na tradução. Era uma era de união e de uma eficiência que a gente mal consegue imaginar hoje em dia. Só que, em vez de se espalharem pelo mundo, como era a ideia inicial, um grupo bem grande de pessoas resolveu ficar junto. Eles acharam um lugar perfeito, uma planície na terra de Sinar, e se estabeleceram por ali. E foi justamente ali, nesse lugar de união total, que uma ideia muito, mas muito ousada começou a nascer. E a ambição dessa galera ia muito além de só construir uma cidadezinha. Não, não. O projeto deles era monumental. Uma coisa que eles esperavam que ia literalmente alcançar os céus e mudar a história para sempre. E olha, a motivação deles fica bem clara no que eles mesmos disseram. Tinha dois objetivos principais. Primeiro, ficar famosos, sabe, deixar um nome na história. E segundo, ir contra a ideia de se espalhar. Queriam provar que podiam ficar juntos, unidos e poderosos num lugar só. E eles realmente botaram a mão na massa. O mais legal é que a história conta em detalhes a tecnologia que eles usaram. Eles fizeram os próprios tijolos, queimaram no fogo para ficarem bem fortes e usaram betume, que é tipo um piche, para servir de cimento. Isso mostra que eles eram super organizados e inteligentes. Dá para imaginar a cena? Aquela estrutura gigante subindo, 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 um símbolo enorme do poder e da união da humanidade. O progresso era tão rápido, tão impressionante, que realmente parecia que não tinha limite para a ambição deles. Só que aí é que está o verdadeiro problema. A questão não era a torre em si, mas a intenção por trás dela. Aquilo não era um monumento para honrar a Deus, mas sim para a glória deles mesmos. Era um ato de puro orgulho, de autoexaltação. E essa ousadia toda, bom, ela não ia passar batida. É exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A gente sai do plano dos homens e vai para o plano divino, e as coisas estão prestes a tomar um rumo que ninguém esperava. Essa é a observação que vem de cima. O ponto não é nem tanto a torre, mas o potencial sem limites da humanidade quando ela se une por trás de uma única ambição cheia de orgulho. E a intervenção que vem a seguir é uma resposta direta a esse potencial. E a resposta divina não foi um raio, um terremoto, nada disso. Foi algo muito mais sutil e por isso mesmo muito mais eficaz. Foi algo que atacou a base de todo aquele poder humano, a comunicação. O que acontece agora é o clímax da história. É o evento que dá nome à torre e que ecoa até hoje. A solução para o orgulho humano não foi destruir a torre, mas sim confundir tudo. Pensa na cena. No meio da correria da obra, um trabalhador vira para o outro e pede uma coisa simples, um tijolo. Um pedido que ele já tinha feito milhares de vezes. E em vez do tijolo, ele recebe água. De repente, de um segundo para o outro, as palavras perderam sentido. A ferramenta mais poderosa que eles tinham, a língua, simplesmente parou de funcionar. Pronto, o caos se instalou. Ninguém mais entendia ninguém, a frustração virou briga, a briga virou desconfiança e o projeto gigantesco simplesmente parou. Não por uma força de fora, mas porque a cola que mantinha tudo funcionando, a comunicação, tinha sumido. A torre ficou lá, inacabada, um monumento gigante à ambição frustrada. Mas as consequências daquele dia foram muito, mas muito maiores do que só um projeto de construção que deu errado. Elas moldaram o futuro de toda a humanidade. O próprio nome do lugar, Babel, que quer dizer confusão, se tornou uma lembrança eterna do que aconteceu ali. A palavra virou sinônimo daquele caos de vozes que acabou com tudo. As consequências, então, foram enormes. Primeiro, a construção da torre foi abandonada. Segundo, aconteceu justamente o que eles mais temiam. Sem conseguir se comunicar, eles se separaram em grupos menores, cada um com gente que falava a mesma língua, e se espalharam pelo mundo.
E foi assim que, segundo essa história, nasceram as diferentes nações e os vários idiomas que existem hoje. Então, a história da Torre de Babel termina deixando uma pergunta no ar, né? Se a confusão em Babel foi o ponto de partida, como é que esses pequenos grupos, que falavam línguas diferentes, se tornaram as nações gigantescas e diversas que a gente conhece hoje? Essa é uma pergunta que já nos joga no próximo capítulo dessa grande aventura humana.